Olá, me chamo Agda Bertuol. Eu sou Rilaine Silva. Curta, compartilhe esse vídeo. Se não gostar, curta do mesmo jeito. A gente gosta de números. E de Ibope. E de bom, isso mesmo. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre intuição. Você já teve alguma experiência em que você escutou a sua voz da intuição? Eu vou falar um pouquinho da minha. A primeira vez que eu tive esse meu contato com a vozinha, sabe aquela coisa que a gente fala, tem uma vozinha que te fala? Pode ser, alguns falam que é anjo, alguma coisa. Eu tive uma experiência que a partir de então eu comecei a escutar a minha intuição. E de lá pra cá, a minha afinidade com ela só vai aumentando. Então foi assim, algum tempo atrás, eu não me lembro, mas já tem mais de 5 anos, 6, 7 anos. Eu tava na minha casa, a gente morava em casa, eu ainda tava morando com os meus pais. E aí meu pai falou assim, Rilaine, coloca isso aqui no micro-ondas pra mim e põe 2 minutos. Aí nessa hora eu escutei a vozinha disse assim, olha o que tem dentro do micro-ondas. Porque na verdade ele já tava dentro. Aí eu falei assim, e eu não fiz, porque eu tava enrolada na toalha, eu queria tomar banho, eu tava com pressa. Eu só coloquei os 2 minutos e pronto. Quando eu tô lá no banheiro tomando banho, eu só escuto. Aí eu falei assim, meu Deus, né? Saí correndo pra ver o que tinha acontecido, com medo de ter atingido, ter acontecido alguma coisa com meu pai. Na hora que eu fui ver, o prato tinha estourado dentro do micro-ondas. E aí eu fui ver que ele tinha colocado um pão de queijo, um biscoito de queijo para poder esquentar. É que ele usava o micro-ondas do nosso irmão, do meu irmão, que mora em outra cidade. E lá o micro-ondas, como era de uma potência muito baixa, ele tinha que colocar 2 minutos para esquentar. O nosso micro-ondas era muito potente, então era coisa assim de 30 segundos já seria o suficiente, só que ele colocou 2 minutos. A partir desse dia pra frente, eu comecei a escutar a minha voz da intuição. Eu percebi que eu tinha essa coisinha de falar assim, ou seja, eu fui avisada de olhe o que tem dentro. Eu não sei te explicar como que é, mas a gente tem essa vozinha o tempo todo. Com certeza, para eu chegar nisso, né, a meditação ajuda. Eu sempre tive muito pensamento acelerado, então eu tive que mudar um pouco isso, silenciar um pouco mais, porque à medida que você vai silenciando o seu interior, mais espaço você dá para você escutar essa vozinha. Então essa minha experiência, a partir daí, eu comecei a sempre escutar a minha voz interior. Então hoje às vezes eu tô saindo e falo assim, pega tal coisa. Se eu falar assim, não vou precisar, eu vou sair na rua, eu vou precisar daquele negócio que eu deixei em casa. Né? Às vezes eu falo assim, tem tal coisa, aí eu tô saindo falando, se eu escutei que tem que pegar, eu vou pegar, aí eu volto. Tem dias que eu escuto, tem dias que eu falo, não vou precisar, e é justamente aquilo que eu vou precisar, né? Eu aprendi a escutar a minha voz, a intuição, a partir daí. E é impressionante como isso funciona, né? Porque, assim, muitas vezes a gente deixa de escutar e deixa o famoso déjà vu, né? Parece que eu já vi essa cena. Isso acontece demais comigo, né? Então, assim, parece que eu vi e você viu mesmo, né? Então, você ter esse momento e essa percepção, esse estalo de escutar essa voz é extremamente importante. E esse processo você só adquire a partir do momento, igual a Rilaine falou, que você consegue silenciar a sua mente. Então, é construído esse processo de ficar em silêncio, compenetrar dentro do que você está pensando. Por quê? Porque a partir do momento que você silencia, faz o processo de meditação, você consegue ter mais percepção daquilo que você está pensando. Não, né? e concentrando no agora também, No porque agora, ajuda, né? ajuda. Porque se você fica... Minha cabeça, eu sempre tive muitos pensamentos, só que a ponto de eu chegar no final do dia e eu estar cansada, como se eu tivesse descarregado um caminhão de areia por eu ter pensado tanto. Então, assim, nessa cabeça acelerada, com tantos pensamentos que você tá aqui pensando, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, tenho que fazer aquilo outro, e tantas outras coisas, você vai, ou seja, poluindo a sua esfera, poluindo o seu ambiente, a sua morada, né? Os seus pensamentos, e aí você não dá brecha para que essa voz seja escutada, porque eu tenho pra mim que essa voz, ela tá ali o tempo todo, tá ali acessível pra você, a gente só não dá oportunidade pra escutá-la, porque ela tá falando o tempo todo. E justamente, a gente acha que meditar, você tem que estar num ambiente silencioso, calminho, não sei o quê. Gente, não é bem assim. Você medita em todos os momentos. Tira um momento, escute os seus pensamentos. Repetindo mantra pra afastar aquela confusão. Justamente, é um processo no carro, dirigindo, no seu trabalho. Ah, mas eu tô pilhado no meu trabalho aqui, uma loucura. Dá pra você
fazer um mantra e conseguir respirar, até o processo de você concentrar na sua respiração faz com que você silencie os seus pensamentos, dando mais ouvido para essa vozinha. Porque ela tá lá, olha, ela cuidado, tá ali o tempo inteiro conversando se com liga. você. E é tanto que na meditação, né, ela me ensinou também uma das coisas foi assim, aprenda a distinguir os pensamentos úteis dos pensamentos inúteis. E a partir disso, você não deixa os pensamentos inúteis crescer. Porque na hora que vem, eu falo assim, não, isso é um pensamento inútil, então eu não quero. Depois a gente pensa nisso, depois. Porque se a gente fala assim, não quero saber disso, aí ele vai vir. Ele vai vir. Você fala, não, depois a gente. Aí você vai enganando, igual você engana uma criança. Depois eu penso nisso. Então ele me ajudou a separar o joio do trigo, a separar o que eram bons pensamentos dos pensamentos não bons, né? E acho que é isso. E é isso mesmo, mais ou menos isso. É um processo, né? É um processo. É um processo. Então, olha, o que você está fazendo? Você está escutando a sua vozinha interior? Você já viveu alguma experiência em que a vozinha estava ali falando para você algo, te dando algum conselho, né? E que você não deu atenção? E o que aconteceu se você não deu atenção? Compartilha com a gente, divide a sua experiência. Compartilhe com a gente. Tchau, tchau.